7h03, Preteou os olhos da grateada, não tem nada a ver com o Internacional, está nublado o tempo. Então você que está indo ou pensando em ir para o litoral, eu seguraria uma meia hora, uma hora, né? Pelo menos para definir o que vai dar, se vai dar bastante chuva, se vai dar pouca chuva, se vai passar o temporal. Ou então, você que já está aí mais perto do litoral, está me vendo aí em, sei lá, Santo Antônio da Patrulha, Osório mesmo, ó, e vai para Xangri-Lá, Torres ou para as outras praias, Cidreira, Pinhal, né? Vai de uma vez. Agora, que pode dar um temporal, pode, a qualquer momento, ou pode não dar nada. Aqui, ó, já temos imagens, agradecer a nossa produção, a nossa técnica, já tem gente andando ali pelo acostamento, já estou sentindo, né? Está liberado, bastante caminhões, inclusive eu já peguei aí, né, no caminho do aeroporto ali, já peguei. Sorte que eu vim pela BR-116, hoje foi tranquilo. Hoje estava depois de um ponto, né, que é aquele da encruzilhada entre ir para a praia ou seguir direto na BR-116, a BR-116 bem tranquila. Bom, hoje já vacinação, estava falando com o Vitor Saidelis, daqui a pouco vai chegar a nossa hora. Eu e o Vitor já temos quase 60, eu 5,7, o Vitor 5,9. Já vacinaram acima de 90, hoje começou a vacinação acima de 80, tomara que chegue logo acima de 70, que aí já teremos, quem sabe, 10, 15% da população já de vacinados, e eu quero ver isso aí caindo na estatística também de mortos. Por quê? Me parece bastante óbvio. Se cair o mesmo percentual de vacinados no número de mortos, bom, a eficácia já é quase que 100%. E também tem assim, né, a ampliação da repercussão da vacina. Eu vacino, me protejo e já mais gente não vai sofrer com isso, eu não vou passar para outros. Então, a tendência é que aumente até um percentual maior do índice de mortos, de não mortos, né, de sobreviventes aí, em relação aos vacinados. Por exemplo, vacina 15%, diminui 20% no número de mortos, para entender mais claramente. Pelo menos no meu cálculo, eu sei que fazer assim cálculo em cima de gente é complicado, mas eu espero realmente que isso funcione. E só lamento que a gente não tenha se articulado para comprar essa vacina lá atrás. E aí teríamos bem mais possibilidade de salvar vidas no Brasil. Mas não vou entrar nesse aspecto, porque eu fiquei faceiro da vida. Pô, já estamos chegando nos 80, daqui a pouco 70, né? E essa é uma esperança que se tem, né? Então, o negócio é ir testando e convivendo com quem está mais saudável e, né, se cuidando, né? Hoje, em Capão da Canoa, eu vi algumas fotos. Pelo amor de Deus, não tem como abrir guarda-sol em Capão da Canoa hoje. Não tem como abrir o guarda-sol. Não, com licença. Não, mas como é que eu vou fazer? Só se empurrar um pouquinho de cada lado. Para dar licença, tem que abrir um pouquinho, né? E na Praia do Rosa, então, né, Garopaba, daqui a pouco estão uns sobre os outros já. E nós estamos falando aí em cuidados especiais. Então tá, pelo menos álcool gel, tentar se afastar o máximo que der. Então tenha o mínimo de cuidado, cuide de si, goste de si mesmo. Hoje foi um dia de apreensão e expectativa, né, dos dois lados. O Grêmio está por se complicar definitivamente na escalação da zaga. O Kahneman não consegue mais atingir o ápice da sua forma. De novo, preocupa para o jogo contra o São Paulo. E o Internacional, eu tenho uma informação que pode não ser confirmada, porque eu sempre saliento, o Abelão fala muito nos treinos. Eu me lembro do jogo antes da partida contra o Bahia, que ele me disse o seguinte: olha, se nós confirmarmos em campo o que treinamos, eu vou ganhar do Bahia e o problema vai passar a ser da direção. E acabou passando pelo Bahia. Hoje, o Inter treinou ontem, treinou hoje. Eu tinha uma informação de quarta-feira que o Galhardo iria para o Rio de Janeiro e que iria ficar no banco de reservas. Mas eu acho que a melhor alternativa para o Inter ainda é o Thiago Galhardo. Para mim, ele é mais meia do que o Peglo, que o Maurício e tal. Vamos ver.
O Nonato mesmo pode ser uma alternativa pelo jeito Abel de ser, né? Daqui a pouco uma bola de segurança aí com Lindoso, com Nonato, para depois tentar ganhar do Vasco da Gama num segundo momento. E tem uma outra celeuma que vai surgir, mas acho que nem vai dar celeuma. O Internacional não terá o Rodinei contra o Flamengo, não vai pagar 1 milhão de multa, deve confirmar aí o Heitor como lateral direito contra o Flamengo. O Grêmio tem 3 jogadores que terminam o contrato nesse final de mês. Eu quero saber aqui do Vitor Saideles, do Maurício Freitas. O Vitor não vai querer falar muito sobre isso, que é coisa do controle do Grêmio. Mas Robinho, Luiz Fernando e Júlio César, se não ficarem, muda alguma coisa na ordem do dia? O Grêmio já vai repatriar o Léo Chu e vai repatriar também o Jonathan Robert. E o Grêmio tem um caminhão de gente terminando o contrato no fim do ano, né? Maicon, Diego Souza, até me surpreendi, não sei se eu peguei de ouvido e me atrapalhei, pode ser o Diogo Barbosa, mas o Diogo Barbosa o Grêmio não comprou um pedaço? Será que fez um contrato tão curto assim? Né? Eu acho que não, mas de repente eu peguei errado aqui. Cortez, o Breno, o Léo Gomes, o Vitor Ferraz, o Vanderlei e o Felipe Machado. Então, esses são... Felipe Machado é esse que estava no Brasil, né? São jogadores que terminam o contrato no final do ano. No Inter ainda, Vitor Saideles, o Bruno José, até passei a informação lá para a Rádio Grenal e agora confirma aqui também, está indo mesmo para o Cruzeiro. Eu não vou criticar a direção do Internacional, porque esse Bruno José nunca jogou no Internacional, né? Ele jogou uma partida ou 2 lá contra o São Luís de Juí e tal, jogou como lateral direito para quebrar um galho do Odair. Então a gente nem sabe exatamente o tamanho que se tem. Lá em Minas Gerais, outra informação, o Renato estaria interessando ao Atlético Mineiro, mas se o Sampaoli for para o Olympique de Marseille na França. Uma informação que vai e volta, mas não ganhou muito corpo não. E é por aí o noticiário mais geral. O senhor vai bem, seu Saideles? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Trocou de carro? Boa noite aos espectadores, não é mais telespectadores, né? Porque agora os espectadores podem estar no celular, pode estar na TV. E está bombando. O Facebook aqui está arrebentando a boca do balão. Então é boa noite para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. E Rec, emendando com o primeiro tema, a questão da vacinação, é importante sim todo mundo continuar se cuidando, usando a máscara, usando o álcool gel, em que pese eu não estar aqui de máscara, nesse momento aqui, nós estamos com um distanciamento entre as pessoas e agora, quando estava ingressando no prédio, né, ali o pessoal da portaria medindo a temperatura, né? Ninguém escapa. Até se assustaram comigo ali, porque eu estava com 35 e pouco. Eu disse, estou morto, né? Abaixo de 36, estou morrendo. Às vezes é a correria. Tá? Então é importante assim, que todo mundo continue nessa briga aí contra o vírus, todo mundo continue se cuidando. Bom, quem não está se cuidando, quem está fazendo festa na praia, quem acha que a vida é assim, está bem, né? Agora, quem acha que não é, vamos pelo menos respeitar aquelas pessoas que querem ter um pouco mais de cuidado, que não querem enfrentar uma doença que ainda é desconhecida. Eu tenho a minha filha mais nova, que fez o teste agora essa semana aí, e ela disse, enquanto não vier o resultado do teste, eu não saio de casa. Tá certo, é a segunda. Vem com as amigas mais. A segunda provocação, se eu troquei de carro, não, é que na semana passada o Rec estava falando isso, eu me comprometi de vir aqui, tive uma pane eletrônica no caminho, né? Enfim, mas consegui pelo menos avisar a tempo, mas definitivamente não gosto de faltar aos eventos que me convidam. Mas, Rec, só para ser rapidamente, Bruno José, que tu falastes aí. Sim. Acho que o meu segundo time do coração é o Brasil de Pelotas. Eu acompanhei bastante aí o Brasil jogando aí na segunda divisão, na Série B, né? E o Bruno José é um jogador comum, né, e que faz bem o Internacional em mandar para frente. Não tem muito o que acrescentar num time, num clube de porte do Esporte Clube Internacional. Então, acho que faz bem negociar, né, e até porque o Internacional tem um elenco aí grande, aí tem muita gente ainda que tem que ser mandada embora.
O fundamental agora é tentar, de alguma forma, se remobilizar aí para esse jogo contra o Vasco, verificar o que vai acontecer com o Flamengo, esperar o Corinthians. São 3 partidas importantíssimas para a história do clube. E aqui eu gostaria de fazer o seguinte gancho, um abraço ao presidente Alessandro Barcelos, né, que hoje é o presidente do clube e representa toda a torcida, mas em especial porque o Alessandro, ele tem 49, 50 anos, né? Então, essa torcida do Internacional, que tem 50 anos, até 50 anos, nunca viu o Esporte Clube Internacional levantar uma taça, né, de Campeonato Brasileiro. Eu tive esse privilégio, né, na década de 70, 75, 76, 79. Não, quem tem 50 viu. Com 9 aninhos. Mas... A memória da infância é melhor que a memória. Mas é ver de uma maneira assim, como é que aquele time se comportava, quem eram quem eram os jogadores, como é que eram os treinadores, o que acontecia. É ver nesse sentido, né? Eu sei que, por exemplo, o João Patrício estava lá, eu acho que com 6 anos, o seu Heraldo estava levantando a taça, né? E que é o atual vice de futebol. Mas eu estou falando de uma geração de 50 anos aí que não viu esses 3 campeonatos. Porque a partir daí, Rec, a gente teve, e até vou repicar algo que foi falado aqui ontem, que eu vejo o programa sempre que é possível, né? E estava aqui o Felipe Mano, acho que já Felipe Assunção. E disse o seguinte, que o Internacional tem as 3 conquistas, né? Aí a gente tem, ali em 87, 88, a gente teve Bahia e Flamengo, a gente teve possibilidades boas de ganhar. Eu nem falei do Flamengo, porque a diferença daquela época o Flamengo era maior do que agora. Mas é que ali, fomos à final, o Flamengo era até Copa União, né? A decisão, inclusive, está com o Sport do outro lado. Aí teve 87, 88, aí nós beliscamos alguma coisa, matéria de desempenho, tal coisa. O 97 ali com o time do Christian, do Fabiano, do Sandoval, do Fernando, Celso Rotti, estava na... 97 a gente chegou a ameaçar alguma coisa, tem um sonho de ganhar aquela taça. Depois de 97, a gente teve 2005, efetivamente, que nos tiraram aquele campeonato, né? 2006 eu não conto, porque 2006 o Internacional já estava, em que pese ter ficado bem na tabela, né? O Internacional não disputou para chegar, mas 2006 foi o ano da Libertadores, o ano do Mundial. Depois a gente teve 2009, né? Que o Internacional também... Já está chovendo e eu deixei o vidro aberto e o Bruno Soares vai me salvar aqui. Isso é importante. É importante também o apresentador cortar o raciocínio. Não, mas está bem. Só porque... Isso é bem importante vocês verem como a gente informação sofre aqui. É que como eu abri o programa, para ter lógica no que eu estou dizendo, como eu abri o programa dizendo cuidado, espera um pouco para ver se haverá definição do tempo, pois agora já está chovendo em Canoas. Bueno, então eu vou... 2005, tá. Então eu vou continuar. Aí 2005, 2006 o Inter... fica bem, mas não disputa. 2009 poderia ter ganho se não tivesse feito a bobagem de ter vendido pelo menos o Nilmar lá em junho. Nós perdemos aquele campeonato ali porque vendemos o Nilmar em junho e não queríamos. Bom, então a gente tem uma torcida colorada. Presidente Vitório Piccolo, para aproveitar, deixa. Vendeu o Nilmar assinando no cadeira cativa apresentado por Edgar Schmidt, que não venderia porque eu disse assim: o senhor não vende o Nilmar, presidente? Eu participava do cadeira com aquele cabelão bonito e tudo. Não, em 2009 já não. 2009 já não tinha mais. Não tinha cabelo. Assina aqui, presidente. Ele disse que não venderia o Nilmar. Mas aí... Bom, e vendeu. Sobre esse dirigente, a gente sequer precisa tá trazendo o nome dele aqui. Mas então, assim, nós temos um manancial de torcida, de torcedores colorados, assim, que não viram o Esporte Clube ganhar, o Esporte Clube Internacional ganhar essa taça que é muito importante. Não é à toa que eu venho com essa camisetinha aqui homenageando a primeira estrelinha. Isso é importante. Ganhar um campeonato brasileiro é importante. E o que vem acontecendo? Um ano atípico, um Brasileirão atípico, mas ele é atípico para todo mundo. Atípico para todo mundo. É atípico para o Inter, para o Grêmio, para o Flamengo, para o Vasco, para todo mundo, né? Essa coisa da pandemia. Né? E eu acho que o Internacional chegou, né, faltando 3 rodadas, 1 ponto na frente do segundo colocado. E a gente tem que, pelo menos, tentar entender, né, como é que o Internacional chega nesse patamar. Para mim, o Internacional ele viveu 2 momentos distintos, mas iguais em resultados. Tchatcho Kudê fez um excelente trabalho na primeira parte do campeonato, tanto é que deixou o Internacional bem lá em cima, né? E Abel Braga, um excelente campeonato, ou seja, 2 modelos
duas mecânicas diferenciadas, mas dois treinadores que conseguiram colocar para dentro do vestiário a sua mecânica, venderam isso. E aí o que nós começamos a analisar? Se esse elenco do Internacional conseguiu dar uma resposta boa com o Thiago Scudê, conseguiu dar uma boa resposta com Abel Braga, coisas distintas, mas duas respostas excelentes. O que tem esse elenco? Porque se a gente olhar atleta a atleta do Internacional, olha, na boa, eu particularmente, posso ser detonado aí nas redes sociais, mas eu acho que o Internacional não tem nenhum atleta, nenhum jogador que fosse hoje, por exemplo, reserva na seleção brasileira. Reserva na seleção brasileira. Eu acho que o Internacional tem um elenco médio, alguns jogadores que, quando nessa mecânica de jogo, cresceram e conseguiram dar uma resposta. Quem? O Grêmio tem algum? Eu estou falando do Inter. Não, mas é só para comparar. Acho que o Grêmio tem reserva, mas não tem titular. Mas eu acho que o Internacional... Não tem uma curiosidade? Acho que o Internacional nem reserva tem. Mas qual seria esse reserva? Não, eu estou falando do Inter. Pepe, Estou falando do Inter. Depois eu falo do Grêmio. Todos não vou contestados. Então o Internacional, com esse elenco, ele consegue dar essa resposta, né? Consegue chegar aí, né? E eu acho que a torcida... Porque no início do Campeonato Brasileiro, se pegar a torcida colorada, você vai dizer, vamos fazer um acordo, o Internacional fica em 4º lugar na fase de grupos. 95% da torcida colorada assinava lá no início do campeonato. Falando no início. Né? 95%. Só que as coisas, obviamente, vão mudando e as expectativas também... 4º lugar? Se tivesse lá no início do campeonato. No Brasileiro e classifica para a fase de grupos. Aqui, vamos assinar aqui, o Internacional fica em 4º lugar. Né? Então, essa era a nossa expectativa de torcedor. Né? Estou falando aqui como torcedor. Mas as coisas começaram a acontecer. Né? Então, acho que a torcida colorada, e aí é uma visão minha, né? Acho que a torcida colorada, em primeiro lugar, chegamos a um bom nível. 3 rodadas em primeiro lugar, Libertadores garantido, etc. Mas, ao longo dessa história de tanto futebol que a gente já viu, né? E aí, assim, eu aprendi a ser torcedor admirando algumas pessoas comentaristas. O primeiro que eu admirei, assim, eram 2 pessoas, que era o Osterman, que fazia um tipo de comentário já naquela época, tentando olhar o futebol de uma forma mais mecânica, mais tática, mais filosófica, né? E depois a primeira pessoa, depois do Osterman, que eu aprendi a admirar muito foi Lauro Quadros. Aí vem 2 pessoas que eu passei a admirar muito, né? Não, porque eu estou na frente dele, Luiz Carlos Reck e o Ricardo Guidarte. Aí eu fiquei pensando, o que tem a ver, o que tem essas Lauro Quadros, Guidarte e Reck? O que eles têm em comum que me atraem como comentaristas de futebol? Comentaristas. Mas todos foram repórteres. Sim. Estiveram ali, falando com o treinador, falando com o jogador, falando com o preparador físico, né? São pessoas, os repórteres, os comentaristas que foram repórteres, eles têm um outro tipo de sentimento, eles conseguem passar mais informações subjetivas, elas não são informações ainda, mas aquela análise subjetiva. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai analisando o futebol desta forma, né? Vai sentindo como é que ele funciona. A gente já viu tanta coisa, eu como torcedor e vocês como comentaristas, repórteres que foram, vocês já viram tanta coisa que são capazes de deduzir determinados caminhos. Eu particularmente acho o seguinte: perdemos o campeonato com essa derrota do Sport. Não vou ficar nessa, vou fazer, não, tem chance, estamos em primeiro, tem três partidas, etc. Tu dizia isso contra o Barcelona? Contra o Barcelona? Se eu dizia? Dizia, óbvio. Mas já chego lá. Não, só para... Já chego lá. Talvez tenha lógica. Não, já chego lá. Acho que o Flamengo é um pouco menos que o Barcelona. Eu vou respeitar essa tua comparação só pelo sabor do debate.
Mas assim, 3 jogos, né? Porque esse jogo contra o Sport, o Internacional tinha que ganhar para descartar exatamente o jogo contra o Flamengo. Porque quando tu olha pro time... Por que esse medo do Flamengo? Não é medo do Flamengo, eu tô olhando... Mas o Flamengo perdeu para todo mundo. Olha aqui, ó. Tá, mas é impossível ganhar do Vasco? Deixa... Assim, não, porque tu disse que o campeonato já foi. Eu te perguntei, é impossível ganhar do Vasco? Eu quero saber o seguinte, se é impossível ter o mesmo resultado no jogo Vasco e Inter, Corinthians e Flamengo. Porque se for impossível ganhar do Vasco, não precisa nem pagar 1 milhão pro Rodinei jogar contra o Flamengo. Depois eu vou introduzir o Serginho Schiller. Quem é que apostava? Grande Serginho. Já tá quem é que apostava que o Inter ia perder pro Sport quarta-feira? Quem aqui? Qual de vocês dois aqui? Eu vou te dizer, eu não apostava em perder. Para! Mas quem me ouviu na rádio viu a minha conjectura de que o empate não seria de todo ruim. Não seria uma hecatombe, porque o Inter iria para o Rio de Janeiro com 2 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Eu cheguei a dizer, porém, óbvio, era a chance de aplicar uma vitória para ter 4 pontos de diferença. Esse era o cenário ideal. Agora, como a gente sabe que o futebol lá tem as suas idiosincrasias... Linda palavra. E aí, as peculiaridades muito inerentes ao futebol, eu imaginei, né? Bom, na pior das hipóteses, um empate. Como um comentarista precavido ou pipoqueiro, como vocês queiram, não tem problema, eu cheguei a sugerir a hipótese de não ser uma hecatombe, o tal do empate contra o Sport Recife. E mais... Conhecendo todo o contexto vermelho dos últimos anos, quando o Jairzinho, eu chamo de Jairzinho, Jair Ventura, para não esquecer o nome dele, eu chamo de Jairzinho, que eu lembro do pai e lembro do nome dele. O Jair Ventura, coisa de velho, né? Sabe como é? Aí, o Jair Ventura meteu 3 zagueiros e 2, eu disse, ele vai meter um 5-3-2, não, foi pior. Ele meteu um 5-4-1. Eu disse, agora vai ser, seja o que Deus quiser. O jogo virou. Seja o que Deus quiser. Eu acho que foi até um 6-3-1. E para quem não gosta de balão, o gol do Sport nasceu num balão, como diria o Falcão, uma ilusão de 10 segundos que pode ter terminado com o Internacional. Nós podemos até fazer análise do jogo em si e também não há nenhum problema. Aí, né, a gente pode chegar... Fazendo a análise do jogo, iniciando, só pegar um ganchinho. Já jogou a toalha aí. É bom registrar isso. Só pegar um ganchinho. Já jogou a toalha. Pegar um ganchinho. Contra, então, o eu garanto que o Sérgio Schiller, como gremista, secador, ainda acha que o Inter pode ser não é isso. Tu já jogou a toalha. Eu não joguei toalha nenhum, eu só estou dizendo o seguinte, eu fiz toda uma introdução, um discurso, uma filosofia subjetiva para dizer o seguinte, atenção torcida colorada, vocês que têm de 0 a 50 anos, que nunca viram um campeonato brasileiro, e estão com muita tesão, muita vontade de ver essa taça, atenção, respirem fundo, calma que talvez não seja bem assim. E agora explico por quê, eu estou tentando explicar. O jogo foi um desastre. E aí chega um determinado momento do segundo tempo, estou vendo o jogo com meu filho, né? E aí vem meu filho diz assim, pai, e o banco? Aí quando aparece o banco do Internacional, quem está no banco do Internacional, a gente olha para os lados e chora. Foi o mesmo banco que virou contra o Grêmio. Chora. Mas aí assim, tu está tentando sempre colocar... O Grenal é um jogo à parte, Rec. Mas esse grupo teve 9 vitórias consecutivas, por que não pode ter 3 agora, resultados bons? Mas acontece o seguinte, cara, porque é o seguinte... Nós temos que ver, quando eu falei 74, quando eu falei 75, 76, 79, campeonatos que nós tínhamos possibilidade de ganhar e ganhamos, e outros campeonatos que nós chegamos, o Internacional tinha uma coisa fundamental: desempenho. Tu via no campo que eles iam fazer aquilo ali. O Inter de 79, desempenho num campeonato só, porque no Gauchão foi terceiro. Porra, tô falando de Brasileirão. Mas é o mesmo grupo. Não, mas assim, sabe o que mudou do Brasileirão? Veio o Mário Sérgio e o Bira Burro. Mas fica difícil o debate, eu tô falando, eu sei que o Internacional foi terceiro, mas eu tô falando de Brasileirão. E assim, mesmo nessas 9 partidas, e uma partida que é excepcional, o Grenal é uma partida excepcional, a gente tem que entender isso, senão nós vamos estar enganando o torcedor. O Internacional estava perdendo, faz um empate aos 44 e tem o pênalti no último minuto. Então, assim, mas é uma partida especial, eu estou falando de desempenho. Aí é o seguinte, o Internacional pode até perder para o Vasco agora, sabe? E não vai mexer na tabela. Por quê?
Porque ainda depende dele ganhar do Flamengo lá no Maracanã, certo? Sim. Ainda depende dele. Obriga o Inter a precisar de uma vitória no Maracanã. Aí empate já é ruim. Exatamente. Então, assim, ó, dependendo do Flamengo e Corinthians, né? Porque se o Corinthians ganhar... Por que o jogo do esporte, né, para mim, foi fatal? Porque é o seguinte, aí eu vou ver o jogo do Flamengo, o time do Flamengo. O Ceni, a única coisa de boa que fez no Flamengo agora, a única coisa que ele estava perdendo o grupo, a única coisa que ele acertou foi colocar o Arão na defesa. Ele acertou a defesa do Flamengo ali, melhorou a performance. Aí tu vê um jovem goleiro, aí tu tem o Felipe Luiz do lado. Porra, é o Felipe Luiz. Aí tu tem o Gerson. Aí tu tem o Arrascaeta. O Inter é pior que o Bragantino? Aí tu tem... Calma. Gerson, Arrascaeta, o Gabigol. Se tiver o Bruno Henrique, e se tiver, tem um outro jogador para mim... O Bruno Henrique não está jogando nada. Tem outro jogador que é muito importante dentro do Flamengo ali, que se chama Everton Ribeiro. Velho Everton Ribeiro. 31, e tem o João Gomes anos. na reserva também. Se o Everton Ribeiro não jogar, joia, temos chance. Se o Everton Ribeiro jogar, ele vai fazer... O jogador mais criticado do Flamengo agora, atualmente, é o Everton Ribeiro. O segundo é o Bruno Henrique. Tanto é que vira e mexe, está jogando esse João Gomes e entra e sai o Everton Ribeiro. A tua pergunta, Rec, foi isso, comparando o Inter com o Bragantino. Eu vou te fazer uma pergunta diferente. O Inter é menos que o Ceará? Porque o Ceará foi na casa do Flamengo e meteu 2. O Bragantino empatou. E não faz muito tempo. Mas acontece, o Maurício... Homem feio, sem coragem, Maurício, não arruma mulher bonita. Acontece o seguinte, estes jogos todos já aconteceram. Serginho, homem feio com coragem. O passado já foi. Em que momento houve esse jogo? Em que momento estava o Flamengo? O Flamengo agora, né, quando ele viu que o Sport perdeu, que o Sport ganhou do Internacional, os caras cresceram, velho. Isso é testosterona, isso aí já foi testosterona demais leva a derrota para o Sport. Quando o Flamengo empatou, quando o Flamengo empatou, no Inter foi tesão, cara. Mas então, quando o Flamengo empatou com o Bragantino, a testosterona elevada. O time entrou sem tesão nesse jogo, passe lento, 3 falhas ridículas. O Wendel, aliás, assim, o Wendel, ele falhou do ponto de vista pessoal, porque ele é ruim mesmo. Ele não tem velocidade, ele não tem marcação. Né? E aí já dizia quem era, foi o Cláudio Cabral que falava? Jogador ruim e não se machuca. Quanto mais treina, pior fica. E não se machuca. Então, assim, para mim, aliás, ele era o último homem ali. Para mim já é um erro. Ele não pode ser o último homem ali. Aliás, estava ele. Aí ele erra, é expulso, etc. Logo em seguida, o Dourado, né? Faz uma bobagem, aliás. Né? Tem que ver os scouts do Dourado, assim, a gente tem que começar a ver os scouts do Internacional. Tá com saudade do Musto? Não, de jeito nenhum. Eu só quero falar dos scouts do Internacional sobre o seguinte. Nesse segundo turno, né, o Internacional ele tem muito pouca dividida de bola. A segunda bola o Internacional está perdendo. Não tem dividida, não tem a marcação sob pressão. Né? Um erro infantil do Dourado. Gol. E aí o segundo gol que a gente toma, né, um erro do Lomba, em que pese a bola ter saído. Um erro do Lomba. E aí eu vou pedir para o Maurício, vou pedir para o Rec, vocês fazerem uma pergunta especial para uma pessoa que é capaz de explicar que aquela bola saiu. Enio Kaufmann. Não, por quê? Porque ele entende de física, ele vai saber. A bola aquela bola ela tem 2 curvaturas, uma vertical e uma longitudinal. E quando a bola cai, e aí tem fotos, quando a bola cai, ela cai mais ou menos assim, 1/3 da bola cai em cima da linha. E ela está caindo e vem para dentro do campo, ou seja, essa bola vem girando assim. Para essa bola vir girando... O Grêmio briga com o VAR, o Inter briga com o vento, tudo começa com não é vento. Não, tudo começa com vento. É física. É física. Mas não importa, quem falhou não foi o VAR. Mas o Bandeirinha estava bem posicionado. Não. Quem falhou era uma bola muito alta para saber se saiu em cima ou não. Então hoje um professor de física da URGS falou para o meu amigo Luiz Cialho, que é um colorado de tão doente, é raivoso até. Raivoso no bom sentido, tá, amigo Luiz Cialho, que está vendo aí na praia. Dedé, que está nos vendo também lá na praia Lagoa Cortada, junto com o Laíre, estão nos assistindo aí no litoral. O professor de física, esse da URGS, disse para o Luiz Cialho, a bola, mesmo que tenha saído e que tenha feito uma curva, não tem como precisar.
E pela lei do futebol, se cair dentro de campo, bola em jogo. Só que eu fiquei 15, 20 anos atrás da goleira, enchendo o saco do Serginho, inclusive ali, como assessor de imprensa do Grêmio, e enchia mesmo, e brigava mesmo, que eu era das principais malas que o rádio já produziu. Tu nunca brigou com ninguém? E o Serginho está confirmando com a cabeça, e eu concordo contigo. Era uma mala sem alça e sigo ainda. Agora, se a bola caiu dentro do campo, bola em jogo. Isso foi falha do goleiro. Mas eu fiquei 20 anos atrás da goleira e todas as vezes o Bandeirinha deu bola à saída. Todas as vezes. Eu não lembro de uma vez que a bola tenha feito esse movimento aí e que o Bandeirinha não tenha dado. Essa vez... Não deu. Mas o Bandeirinha... Mas a bola caiu dentro de campo. Então tem duas coisas. Uma pró e Inter, outra contra ele. E o Bandeirinha tá na linha do lance, né, Reg? Não, mas o Bandeirinha não tá olhando pra cima, cara. Ei, não, nem tem como. Ele tem 1000 coisas para olhar. Mas isso não importa. Importa que foi uma falha grotesca do Lomba. Serginho Schiller acredita ainda que o Inter possa ser campeão. Vitor Saidelis jogou a toalha. Boa noite, Reg. Boa noite, Vitor. Vitor, um grande amigo, além de tudo, além de um grande amigo, é colega de escritório da minha irmã. Boa noite ao Maurício e aos nossos telespectadores também. Finalmente um Colorado lúcido nesse programa. Porque os de ontem, meu Deus do céu, por favor, né? O Felipe ontem e o como é que era o nome? Alexandre Ernst. Não, é demais. Olha, me desculpem, e assim, vou tentar dar uma opinião isenta. É óbvio que eu estou secando o Internacional. Mas esse campeonato está muito mais para o Flamengo do que para o Internacional. Vocês me desculpem. Não, mas ontem eu ponderei por esse ângulo. Mas não que as chances sejam tão ínfimas. Tá? Aqui, ó. Tem o confronto direto. Os dois jogam. O Flamengo tem 2 jogos. Tu tá traumatizado com o Flamengo porque em 2 jogos o Grêmio tomou 9. Não estou traumatizado com o Flamengo. Não. Dá para ganhar desse Flamengo aí? Aqui. O Internacional empatou com o Flamengo. E o Flamengo vem não crescendo, né? Assim, o Flamengo joga 2 partidas em casa. O Ceará, o Bragantino agora viraram mais corajosos que Grêmio Internacional. Não, o Grêmio no primeiro turno deixou de ganhar do Flamengo lá, Rec. Eu sei, e merecia ganhar. E teve um pênalti no Cano bem gozadinho. Exatamente. Né? Merecia ter ganho o jogo, mas enfim. Mas o Flamengo, vamos analisar agora mais esses últimos 3 jogos, que é o que a gente tem agora. O Inter joga contra o Corinthians, em casa, tá? O Flamengo também, né? O Flamengo vai ter 2 jogos em casa, sendo que um é contra o Internacional. O Internacional tem 2 jogos fora, sendo que um contra o Flamengo. Então, assim, se o Internacional não ganhar do Vasco, eu acho que fica muito complicada a vida do Internacional. Se o Internacional não ganhar do Vasco, corre o sério risco do campeonato terminar na semana que vem. Agora, deixa eu dizer um outro negócio aqui. Não, pode ser o Inter perdendo pro Vasco e perdendo pro Flamengo, terminou o campeonato. Se o Internacional empatar com o Vasco. Eu já acho que o Inter fez bastante aí. Bastante no Campeonato Brasileiro. Sem sombra de dúvida. Foi o primeiro brasileiro. A vacina aí, ó. Não, o primeiro brasileiro. Começou de vacina, está começando a se vacinar. Primeiro brasileiro a chegar na Taça Libertadores da América. Ganhou 9 na sequência, ficou 12 sem perder. Tem um único técnico no Brasil que ganhou 2 vezes na Bombonera. Vou dar só as iniciais: Abel Carlos da Silva Braga. E em relação a possibilidades do Internacional, eu não vejo como tão ínfimas. Também pode acontecer de terminar com o Inter ganhando do Vasco, o Flamengo perdendo para o Sport e o Inter empatando. O Flamengo perdendo para o Corinthians e o Internacional ganhando ou empatando com o Flamengo. Onde é que está escrito que isso não possa acontecer? Eu acho que o campeonato... Pega o andar da carruagem do ano. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores da América, por um time que todos nós sabemos que agora virou saco de pancadas, que é o São Paulo. Então, não tem lógica isso aí. Mas assim, ó, vamos combinar, aquele Flamengo que ganhou... Tu chegasse a ver o jogo contra o Bragantino? Vi. O Flamengo dominou o jogo, deixou de ganhar mesmo. Dominou, parecia assim, aquele jogo assim de pelada. Todo mundo ataca, tipo o seu Enio Andrade dizia, tipo índio. Ninguém marcava ninguém, nem de um lado nem do outro. Uma festinha, parecia carnaval. O Serginho tem desejo. Aqueles blocos do... Não, eu tenho, mas assim, fora a situação do desejo, e é óbvio que eu acho que o campeonato está aberto, sem sombra de dúvida está aberto. Mas eu vejo hoje a situação assim,
o quadro mais favorável ao Flamengo do que o Internacional. Posso me desmentir. Se a gente fosse falar na terça-feira ou na quarta-feira, às 5 da tarde, eu ia dizer para você, antes do jogo do Inter, eu ia dizer que o Inter estava com o título na mão. Se ganha do Sport, abre 4 pontos. Aí aqui, ó, não tem mais como buscar. João Padeiro mandando um abraço para vocês aí. Grande, João. Rec, eu vou discordar do que tu estava dizendo na tua abertura do programa. O Inter vai pagar pro Rodinei jogar contra o Flamengo. 1 milhão? Vai pagar. Imagina se deixa de obter um resultado contra o Flamengo por uma falha do Heitor. Agora tu vai contar a segunda piada. Não, o Inter já... Não, agora tu vai contar a segunda, porque eu quero mais, eu quero rir mais. O Inter tinha... Não é possível, é carnaval. Rec... Não me leve a mal, hoje é carnaval. O Inter tinha desistido dos voos fretados e já voltou a fretar. Tanta alegria, mais de 1000 palhaços no porque hoje é sexta-feira de carnaval. Sexta de carnaval, Rec fica impossível. Rec, o Inter já voltou a fretar voo. Hã? Que é, Serginho? Tá empolgado o Magrão? O Magrão se empolgou. Não, mas peraí. O Inter voltou a fretar voo. Depois. O Inter voltou a fretar voo, que não ia fretar mais. Tem baile do Gondoleiros hoje? Não tem, é pandemia. Não tem baile nenhum. Mas aí daqui a pouco... Na beira da praia de Capão, talvez. Bota um tiozinho em cada canto ali... Tá, mas Rec, o Inter voltou a fretar voo. Porque tinha aquele burburinho, não vai fretar mais para ir pro Rio, nem para Curitiba, já voltou a fretar, amanhã já vai com voo fretado. Isso é bom. E tu acha que eles vão arriscar... Até porque os caras do esporte estavam gripados aí, espirrando dentro de campo. Rec, tu acha que a direção do Inter vai arriscar? Daqui a pouco sai um gol do Flamengo nas costas do Heitor, aí vão cornetear, não foi campeão brasileiro porque não confiou no Rodinei. Mas aí se sai um gol nas costas do Rodinei, paga 1 milhão e toma um gol nas costas do Rodinei. Mas ele é titular absoluto do Abel, Serginho. Bom, tá, mas e aí? Aí, pô, se paga, e aí toma um gol, ou pior, faz um gol contra o Rodinei. E aí? Aqui, ó, o Rodinei virou titular por algumas circunstâncias, tal, por predileção do Abel, mas todos sabem que não há uma distância enorme entre um e outro. Há até uma equivalência. Ninguém vai querer correr esse risco de eu não abrir a mão aqui para pagar e perder o título. O Inter vai chegar vivo contra o Flamengo. Maurício, em que mundo o senhor vive? No mundo que para ganhar um título no futebol não se olha muito pro caixa. Não, senhor. Essa direção do Inter que assumiu fez promessas e outra mais. Hoje, já vai fretar voo. Hoje, um jogador que tinha algumas opiniões favoráveis, de certa forma até alguma pressão popular, que ele pudesse pelo menos ser observado, e aí vira um depósito de jogadores, como sempre foi, né? O Inter está se livrando, está mandando para o Cruzeiro. Se livrando, que eu digo, no sentido de fazendo um negócio com o Cruzeiro, que nem dinheiro tem. Mas o Inter está tirando mais uma coisinha da folha. O Internacional já vai tirar outras, já liberou o D'Alessandro, porque o D'Alessandro também sentiu que não ia dar, e aí só o que economizou com o D'Alessandro esses 2 meses aí já paga essa multa do Rodinei. D'Alessandro. E tem outros aí, o Internacional vai liberar um goleiro veterano, só apareceu um interessado. Tem que liberar 2. Eu até acho que pode liberar os 2. Tem que ter quem queira. Eu até acho que pode liberar os 2. O Daniel, eu ouvi o Pavan aqui, no auge dos 2, e o Pavan elogiava o Daniel ao extremo, como se dissesse, se eu pudesse escolher sozinho. Mas o selo... Maurício, pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem, Maurício. Essa aí não tem. Se tu apostar, tu vai perder até os cadernos. Vocês acham que não vai... Não, isso é jogo jogado já. Isso aí não tem discussão. Como é que o Abel vai chegar no Alessandro Barcelos? Olha, quem sabe tu arruma 1 milhão. Tu acha que precisa chegar? Abel? Só se eu for numa lavoura aí e pegar um milho bem crescido, aí tem 1 milhão. Agora, tu acha que precisa o Abel chegar no Alessandro? Com o que o Rodinei tá jogando e o time azeitado, do jeito que tá? Eu ouvi hoje até uma crítica ao Rodinei no último jogo. O Rodinei falhou naquele gol, é verdade. Acho que boca aberteou ali. Tá, mas até dizer que não jogou nada... Tem cara que é um bom samaritano 800% das vezes. Quando ele vira um pouquinho malzinho, ele só faz porcaria. De analista, claro. Não tem possibilidade. O Maurício já está falando do jogo do Flamengo, que tem que passar pelo jogo do Vasco antes. E aí, hoje, eu vendo ali as redes sociais, vi uma certa estatística que o Internacional não ganhou nenhuma partida quando o Patrick
É não isso jogou. aí, é isso aí. Então, assim, eu fico olhando as estatísticas do terror. E o Patrick, hoje sim, o principal jogador do Internacional, esse sim, se não jogar contra o Flamengo, nós estamos fritos mesmo. Agora, o Rodinei, né? Agora, o pior é a ausência do Patrick. Né? E aí, já emendando lá bem no início... Pode né, não jogar o Cuesta. Eu espero que jogue aí, eu espero que entre o Nonato ali na do Patrick. Não, tu sempre foi apaixonado pelo Nonato, né? Pô, eu não sou apaixonado, em primeiro lugar, por ninguém, né? Por homem, assim, atleta, esse negócio. Ao contrário de ti, que é apaixonado pelo Abel. Né? Eu não sou apaixonado. Eu acho o seguinte, tu tem que pegar... Tu pode se apaixonar pelo Miguel. Olha só. Termina em El o Internacional, os 2 melhores partidas esse ano no Campeonato Brasileiro foi contra o Flamengo. Né? Contra o Flamengo era o Tchatcho e o Domi. Uma das grandes partidas do Campeonato Brasileiro. E a segunda agora com Abel e Diniz, Internacional e São Paulo. Ou seja, este elenco pode enfrentar de igual para igual o Flamengo? Pode, porque já o fez. Eu estou falando agora em estado anímico, em estado psicológico. Mas anímico está tudo em dia, tem uma premiação extraordinária, foram de voo fretado, hotel 12 estrelas, o Brasil inteiro ao vivo. Mas como é que perde o esporte? Porque isso aí é o seguinte, é aquela expectativa, é hoje. Hoje eu vou me dar bem. É a querida que eu sempre sonhei, ou o querido que eu sempre sonhei. Assim e na hora H, aquela coisa. Exatamente, o Internacional. O problema é essa perna bamba. É isso que o Abel está trabalhando. Exatamente. O que o Internacional não tem? Qual é o atleta que o Internacional não tem? Ele não tem um atleta líder técnico, líder tático ou líder anímico. Pode ser 3, ou pode ser 2, ou pode ser 1. Líder técnico, líder tático, líder anímico. O Internacional não tem esse atleta dentro do time. Agora, é por isso que o Abel fica ali fora. Eu coitado do Abel. Gostei dessa análise. Isso é perfeito. E não é de hoje. O Grêmio tem o Maicon há 5 anos e por isso ganha. Exatamente. E mesmo quando não joga, pelo menos deixa o Kahneman, que é um cara que tem imposição dentro de campo de uma outra maneira. Mas o Maicon é um líder, inclusive, organizacional. Claro. Ele sabe até na hierarquia quem é melhor. E diz para o Renato, e diz em entrevista, tem que jogar o Arthur, tem que jogar o Wallace, tem que jogar o Jailson. Ele nem espera o Renato escalar, ele escala no microfone. Exatamente. Então, falta esse jogador para o Internacional. E é por isso que eu falei. Esse jogo do Vasco aí, Internacional, se perder, empatar, não vai fazer diferença em função de números, etc. Porque o Internacional vai ter que ganhar do Flamengo lá. Não, depende do resultado do Corinthians. Então, e se o Flamengo perder para o Corinthians, você está descartando a possibilidade de alguém que busca avidamente o 8º lugar. Sim, o Rec, tu viu já o time do Corinthians? O 8º lugar do Corinthians vai chegar na última rodada, Rec, não te preocupa. Não, aí tudo bem. Se fosse uma vitória gloriosa, meu amigo Wagner Mancini não vai falhar comigo. Mas se perder na antepenúltima para o Flamengo e perder a outra que eu não sei exatamente contra quem é, o Maurício vai ver aí, em casa, porque é uma em casa, é uma fora, uma em casa e uma fora. O Corinthians joga contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi agora. Palmeiras, não? O Corinthians tem 4 jogos ainda. Joga agora com o Flamengo. Quarta-feira, dia 17, com o Santos, jogo atrasado. Isso. Depois recebe o Vasco da Gama e enfrenta o Inter no final do campeonato. O Corinthians pode perder para o Flamengo. Que aí vai decidir na última com o Internacional, porque joga contra Vasco e Santos em São Paulo. Mas tem um confronto direto com o Santos aí. O Santos é o Santos mandante, né? Então é na Vila. Então aí é ferro. Essas provocaçãozinhas baratas aí do Serginho aí, que o Corinthians vai ganhar, é barata. É barata, sabe por quê, Serginho? Assim, sabe por quê, Serginho? Assim, a minha torcida, né, Vitor? Não, eu sei, Serginho. Não, eu tava falando aqui que a torcida do Inter, quem tem até 50 anos, tem a vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro. E agora eu vou explicar, né, por que o Renato é o maior treinador do Grêmio e é um grande treinador, é um baita treinador. Porque o Renato sabe exatamente o que o Grêmio deseja, o que a torcida do Grêmio deseja. Por que o Renato só quer saber da Libertadores, Copa do Brasil, gap para Libertadores, quer dizer, ponte para Libertadores, etc. A torcida do Grêmio necessita, é o sonho de consumo do Mundial FIFA. Isso é o sonho de consumo da torcida do Grêmio.
Então é por isso que o Renato, ele quer saber só da Copa do Brasil, ele quer os atalhos. Assim como o sonho agora da torcida do Inter é o Brasileirão. Então cada torcida tem seus sonhos. É óbvio que o Serginho agora... Bom, Serginho agora... O Brasileirão antigo era CBD ou era CBF? Que foi no mesmo ano. É CBD. Porque no mesmo ano subiu a CBF. No 79 acho que é a CBF já. Já a CBF foi fundada no... Eu acho que o Inter é bicampeão brasileiro CBD e campeão CBF. Não importa, o Inter é campeão, não importa, mas não importa. O Inter é campeão FIFA. E esse campeonato que os gremistas perseguem. Então cada torcida aqui no Rio Grande do Sul tem agora um certo tesão, uma certa vontade para uma determinada taça. Vou te falar por mim. Eu gostaria que o Grêmio abrisse mão de todos esses campeonatos, de Libertadores, de Copa do Brasil. Troco tudo por um brasileiro. Não, tô falando sério. É pra cima de mim. Gostaria muito. Não, tô falando sério. E vou concordar com o Serginho, porque aqui 60%, 70% das pessoas que vêm aqui estão chateadas. Ontem o Alexandre Maia deu um pau no Renato, já na direção do Grêmio, que esse negócio de abandonar campeonato. Aquela história do Ceará, o Grêmio podia perder pro Ceará com os titulares lá. Mas tu não pode demonstrar que está já na segunda rodada se fresqueando, porque não tinha como de jogo. É isso, poxa, o Renato está seguindo uma orientação cultural, de objetivos do clube Grêmio, dos seus dirigentes Grêmio. A tomar pau é a orientação? Não é tomar pau. Mas a definição... O Grêmio está sendo criticado aí por causa dessa empatite. Olha aqui, ó. Nenhum time brasileiro, e aí nós podemos entrar noutra tese, assim, ó, elenco curto, jogar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Os caras têm 50 jogadores no elenco. Para, não dá, não é fácil, é difícil. Olha só, agora aconteceu o Palmeiras lá, foi lá sabe, nós estamos com muita distância da Europa, nós já estamos ficando com distância dentro da América Latina, do México, sabe? O futebol mudou e a gente tem que se adequar a isso. Então o Renato está certo. O Renato tem um tesão para ganhar a Taça FIFA, ou não? Eu acho, tá? Que assim, ó, se a gente for pensar, já comentei isso no programa aí, campeonato, se a gente for pensar, Copa Libertadores, é glamurosa, tá? Leva ao Mundial FIFA, essa situação toda. Campeonato Brasileiro, para mim é o título assim mais importante hoje que o Grêmio deveria buscar, né? Até porque Libertadores o Grêmio tem 4 Libertadores, aliás tem 3 Libertadores, né? Enfim, tem 2 campeonatos brasileiros, poderia igualar o Internacional nesse caso, né? Copa do Brasil, o Grêmio tem 5 aí para 200. Tem sim, acho que são 5 Copas do Brasil que o Grêmio tem. Mas assim, a Copa do Brasil é o campeonato que ele financeiramente, se eu fosse dirigente, é o que eu mais gostaria de ganhar pela questão financeira, né? Mas eu não sou dirigente, eu não estou nem dentro do clube nem nada. Então, eu estou pensando do ponto de vista, acho que de status. E o que falta para o Grêmio é o Campeonato Brasileiro. Acho que o Grêmio realmente abre mão do Campeonato Brasileiro todo ano. O motivo é uma orientação lá dentro do clube. Tem essa situação da torcida daqui a pouco que queira ir. E outra, com relação a essa questão de campeonato de mundial, pode esquecer. E tem mais uma situação que eu acho que a gente deveria começar a discutir também. A Libertadores terminando tão em cima da viagem para o campeonato mundial, é muito complicado isso, sabe? Eu acho que não está ficando bom. Talvez a gente pudesse, sei lá, a Libertadores tem que ser uma Libertadores de ano inteiro. Então muda, faz diferente. Faz ela de meio de ano ao outro ano, né? Muda para o calendário europeu. Mas vai mudar assim, agora, Serginho. Como é que é? Agora o novo formato de Mundial vai ser o formato com mais clubes, então vai classificar 2, 3 anos antes. O Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, estava se vangloriando depois de conseguir perder a decisão de terceiro lugar, dizendo que o Palmeiras já ganhou por suas próprias forças a vaga para o Mundial, esse de mais clubes. Mas que nunca mais vai se ganhar um campeonato, não tem a mínima condição Agora, ainda mais porque assim, como não vai ser um jogo só, ou 2 jogos, né, no caso, vai ter, por exemplo, uma primeira fase, pelo que eu estou entendendo. Vai ter uma fase de grupos antes. Vai ter uma fase de grupos, e aí depois vai ter que conseguir, como se fosse uma Copa do Mundo, né? 24 clubes, é isso? Vão ser grupos com 3 clubes em cada grupo, a princípio. Então, assim, é um triangular. E aí deve passar um só. É isso? Isso. Em princípio, deve ser isso aí. E então, sempre vai ter um europeu no grupo, né? Então, já é uma coisa mais complicada, né? Daqui a pouco dá sorte, porque pega um europeu judiado lá, mas
dali para adiante. Então é complicado isso. E sendo mais de um jogo, fica complicado. Que é a mesma coisa, por exemplo, no caso que aconteceu com o Palmeiras, né, que agora a gente já está pegando time. O Grêmio se complicou também para conseguir passar pelo mexicano quando foi. Né? Não é nenhum africano, que aí também, né, não passar por africano é brabo. Né? Aí fica mais complicada a coisa. Tu vai jogar 10 vezes contra o africano, o Internacional vai jogar 10 vezes contra o Mazembe, vai ganhar 7, vai empatar 2, vai perder uma. Não sei. É aquela que perdeu. Não sei. O Al-Ahly acabou de tirar o Palmeiras aí da terceira colocação também. Mas é assim, O Serginho agora ele criou uma tese. Ele criou uma tese para o Grêmio desistir do sonho da Taça FIFA, né? O Serginho já está fazendo uma pré-vacina. Mas se ganhar o brasileiro, vai para a FIFA. Em época de vacina, ele já está se vacinando. Se ficar em quinto no brasileiro, vai disputar a Libertadores e pode ir para o Mundial. Sim. Não precisa nem ser campeão. Mas é isso. As torcidas querem... Deixa eu agradecer o carinho de todos aí. É impressionante a audiência de vocês aí, porque eu estou aqui todo dia. Então, vocês aqui... A audiência no Facebook, eu estou até surpreso. Porque quando tem lance de jogo e tal, a audiência já sobe ao natural. Não, mas hoje não é uma audiência normal. Isso aqui é uma bomba de audiência. Muito obrigado. E também no YouTube, lá, inscreva-se no canal cadeiracativa.com.br. Nós estamos com muitas maneiras para você captar o programa. Na Vivo TV 513, na TVN, canal 19 da TVN, no canal 21 da NET, no 48.1 aberto, no Facebook, facebook.com/Luiz com Z, Carlos Resch. E também no YouTube, vocês vão se inscrever no canal lá, cadeiracativa.com.br. Um abraço para o meu irmão lá na Praia dos Ingleses, o Itamar. Assiste todos os dias o programa. Mas, Serginho, puxando um pouco aí para o lado do Grêmio, aí para a gente já ir para essa conversa. O Kahneman, até que ponto te preocupa? Porque parece que tanto o Kahneman quanto o Jeromel não vão conseguir mais jogar na mesma condição que já tiveram. Isso não estou dizendo nenhuma novidade. Pela sequência de lesões, o Kahneman é de novo preocupação do departamento médico do Grêmio. Até que ponto isso te preocupa? Porque antes falava bem do Paulo Miranda, do David Braz, se falava bem do Rodrigues, agora não se consegue falar bem, porque eles não estão bem. Não estão bem, estão perdendo a disputa direta para os atacantes. Os caras estão chegando na cara do gol. Eu lembro daquele jogo Grêmio e Palmeiras, foi aquele bombardeio daquele primeiro tempo. Então, olha, me preocupa. Eu acho que é preocupante, eu fico preocupado também. Acho que no jogo contra o Botafogo, agora na segunda-feira, os 2 gols que o Grêmio tomou, né? No primeiro gol, o David Braz perdeu na corrida, e no segundo gol, o Paulo Miranda escorregou, eu acho, ali na hora, né, para cabecear. Então, realmente, é uma situação que preocupa. Agora, o Grêmio tem jogos que o Grêmio tem que se preocupar, que é G4, que é o G5, tem que estar preocupado, o foco do Grêmio tem que ser a final agora da Copa do Brasil, né? Acho que esse é o foco do Grêmio. Então, se tiver que preservar o Kahneman para poder jogar essa partida, chegar bem na final da Copa do Brasil, tem que fazer isso. O Maicon, por exemplo, o Renato começou a colocar o Maicon já a jogar, né? Porque acho que tem que pegar ritmo de jogo, tem que ter toda essa situação, tem que ter todo o cuidado. Acho que foi tu que comentou, né, Rec? Acho que essa semana, acho que eu vi no programa tu comentando, que ele tem que... É melhor o Maicon começar o jogo do que Mas é óbvio, porque ele é que tem que quantificar. Não deu, Renato. 10 minutos ele levanta o braço, assim, tipo o lomba. Pelo que eu entendi, ele tem conversado isso com o Renato. E agora o importante é ele poder ter esse ritmo, né? Poder pegar ritmo de jogo. Então, assim, o Maicon, daqui a pouco, contra o São Paulo, tem que jogar? Tem que jogar até para isso. Mas vai até onde der. Né? Porque o foco do Grêmio, agora, nesse momento, tem que ser a Copa do Brasil. Tem que ser a Copa do Brasil, tem que ser esses 2 jogos contra o Palmeiras. E eu acho que, animicamente, que é uma coisa que é importante, acho que o Grêmio pode chegar mais forte do que o Palmeiras. Porque eu acho que foi uma chapuletada grande no Palmeiras, o que aconteceu agora no Mundial. E aí? Aí essa discussão que está na praça aí. E na praça que eu digo em todo o Brasil e quem gosta de futebol. Isso é ruim para o Grêmio, é bom para o Grêmio, é indiferente, porque num jogo desses aí vale a dinheirama também, né?
30 milhões, os boleiros vão ficar com 10 desses aí, mas rindo. É que para o Palmeiras não é. Para o Palmeiras a questão do prêmio em si, ele não vai fazer diferença, porque o Palmeiras está muito bem obrigado. Mas para os boleiros? Não. Agora, tem que analisar o seguinte, o Serginho tem razão, não só o aspecto anímico, Serginho, mas também o Palmeiras vinha fazendo antes, né, apresentações muito ruins. Muito ruins. Ele só está mantendo a média de apresentações ruins, né? O Palmeiras perdeu. Olha, contra o Grêmio, o primeiro tempo contra o Grêmio, o Palmeiras foi muito bem. No segundo tempo contra o Grêmio dominou o jogo, deixou de ganhar um jogo no final. Só que o Abel Pinto é um bom treinador, etc. Mas pesa o anímico. Tu misturou o antigo técnico do Vasco com o atual técnico Abel Pinto, Abel Ferreira. Abel Ferreira. O Pinto era do Vasco, é isso. Né? O português do Vasco. Mas é outro português. É isso. Mas eu acho que ele é organizador de time, sim, já deu para notar, mas agora, às vezes perde ali o link entre os atletas, aí, mas são duas partidas, né? Eu acho que o grande problema do Grêmio mesmo, né? Eu me miscuindo um pouquinho, que não tem como deixar de olhar, o Grêmio tem um problema que é o seguinte, o Maicon, que é um excelente jogador, ele está se acabando, ele está se aniquilando. E o Grêmio parece que ainda não encontrou, não tem alguém que faça essa substituição. E entre Kahneman e Jeromel, eu acho que quem segura essa zaga do Grêmio aí tranquilamente é o Jeromel, não é o Kahneman. Né? O Kahneman, se entrar no jogo contra o Palmeiras, muito provavelmente vai fazer um pênalti. Né? Já estou cantando essa pedrinha agora. O Kahneman vai entrar no jogo do Palmeiras. Então tu quer jogar sem o Jeromel e sem o Kahneman. Tá bom. Não, eu acho que botar o Kahneman na zaga do Grêmio é um perigo. É pênalti. E aí a Fox Sports fez um levantamento. O Grêmio é o terceiro clube mais beneficiado pelo VAR nesse Campeonato Brasileiro. Terceiro clube. O mais chorão e o terceiro mais beneficiado. Onde é que tu viu isso? A Fox Sport, vai ali, pesquisa ali que tu vai achar ali. Fox Sport. O Grêmio é o terceiro clube mais beneficiado. Aí eles fizeram uma coluna, né, dos exames do VAR. O canal existe ainda. Não, o canal não tem na programação. Um evento ao vivo agora. Dá uma olhada lá, Serginho. Agora, com o Kahneman fazendo pênalti todos os jogos, pelo menos 2 pênaltis por jogo, né? Tem a sorte de... Primeiro a dizer aqui que o Kahneman fazia um pênalti por jogo foi o Everton Cury. Todo mundo dava pau nele. Ele até não faz um pênalti por jogo, né? Ele andou fazendo 3 pênaltis. A questão lá do Serginho, tem que torcer para jogar o Jeromel. O Kahneman, olha... O Jeromel, pelo que até onde eu sei, acho que está fora já do primeiro jogo, com certeza. Né? Eu nunca sei se vocês estão falando do fundo do coração ou se é desejo, por exemplo, que fique fora o Kahneman. Não sei, tu está falando sério? Estou falando... Não. Tu acha que é ruim o Grêmio jogar o Kahneman? Se eu fosse quero o Kahneman, eu quero o Kahneman jogando. Tá bem, e joga. Mas se o Grêmio não tem um para substituir o Jeromel, vai ter 2? Para substituir 2? Tá bem. Porque o Jeromel já está fora. Anota aí. Eu acho que o Jeromel vai jogar a segunda partida. Vai perder a final com um pênalti do Kahneman. Já anota esse programa aí. Aliás, até agora falando vai sério... Vai ser eu e a mãe de Ná, Serginho. Falando sério. Falando sério... Vai te incomodar no escritório amanhã, Vitor. Quero ver se... Deixa minha irmã estar ouvindo isso aí, tu vai ver só. Não, amanhã nós estamos de home office e a gente não se encontra. É verdade. Mas aí, Saidelis, tem o seguinte, tem que ver quem do Palmeiras que vai bater pênalti, porque a gente viu lá no Catar que eles não são muito bons cobrando também. Agora falando... Felipe Melo. Errou lá no último. Né? Errou o último. Então tá hora de acertar. Agora aqui, ó, falando absolutamente sério, quando entrou naquela partida do que o Grêmio conseguiu reagir no segundo tempo, o Luiz Adriano, e ficou no mano a mano com o Kahneman 2 vezes, o Kahneman teve dificuldades. Teve uma que o Kahneman tomou o cartão amarelo, quando ele tentou fazer o giro para poder passar a bola para o companheiro que estava livre. E o Kahneman, na experiência, se grudou nele e não deixou ele passar a bola. Por isso que tomou o cartão amarelo. E até depois disse, não, mas não foi, só cercou. Não, ele interceptou completamente o jogador. Eu acho que é ruim com Kahneman, pior sem Kahneman. Não tem a menor dúvida. E o Luiz Adriano está devendo pro Colorado aí, né? Está devendo, o grande Colorado está nos devendo. Como devendo aí. Se ele fez gol no Mundial? Ele fez aquele, no início do campeonato, ele fez aquele gol
O Internacional fez um gol de pênalti aos 40 minutos e ele fez o gol no Eu vou deixar uma pergunta finzinho. antes do intervalo aqui para o Vitor E vibrou demais para o meu gosto. O Vitor Saidelli, quero ver se ele é galo para responder. Abel Braga ou Miguel Ángel Ramírez? Essa briga estava ensaiada antes do programa, o Serginho, mas vai acontecer. Vai acontecer. Vou deixar para os estertores. Já voltamos. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo, né? É obviamente que eu vou falar da Frigigold, que o senhor Vitor Saidelli pagou em dinheiro aqui, não foi? Verdade. Paguei em... Pagou em dinheiro, vou levar. Vou levar porque são muito boas. É? São excelentes, eu recomendo. Não, e não termina nunca. Isso aqui é impressionante, aqui, eu já vou jogar ali. Ó. Não quebra a tampa. Não quebra a tampa. Pode mostrar ali, Chuzinho, se quebrou a tampa. E não a quebrou. panela é tão boa que até cozinheiro ruim como eu, a comida fica boa. Ali, ó, tá ali a panela, joguei. Não, tá ali a tampa da panela, joguei. Por quê? Porque até isso se preocupou a Frigigold com a proteção, né, com silicone. E olha a categoria aqui, ó. Olha só, mostra aqui, Chuzinho. Estou mostrando aqui. Tá aí. A categoria do fundo aqui não estraga nunca. Olha só, são 5 camadas, mas eu vou falar bonitinho que elas não utilizam óleo. Óleo já está 7 pila o tubinho, né? Então é caro para dedéu. Você vai economizar os borbotões. Todo o conjunto tem uma exclusiva tecnologia alemã em qualquer das panelas, a menor, a médiazinha, a grande, a frigideira. São 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold, mas nem chiclete se você colocar ali e aquecer gruda. Confira nas imagens, você está conferindo aí. Você pode fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca, tudo sem usar uma gotinha de óleo. Com a Frigigold você ganha mais saúde. Liga agora, 4003-4220. E tem um desconto especial, né? Mas só para os 50 primeiros que ligarem aqui. São 2 anos de garantia, porque nós não vendemos gato por lebre aqui. Frigigold, ligue 4003-4220. Frigigold, você está vendo aí o conjunto completo, né? Uma delícia. Aí as almôndegas, né? Dá uma sacudidinha ali, pronto. Só sai a água natural da carne. Depois adiciona tempero e não tem problema nenhum, porque não é azeite que dá sabor na comida. Tem gente ignorante que toca ali azeite e acaba com a comida. Por exemplo, coitado do peixe, né? Se estraçalha ali, né? Não dá. É o que dá sabor na comida é o tempero. Olha o bifinho aí, como se estivesse fazendo bifinho na chapa, o queijinho, o orégano em cima, barbaridade. Isso é para matar o velho essa hora, né?
Mas você pode ter toda essa excelência na sua casa amanhã mesmo. É carnaval, o pessoal entrega igual. 4003-4220, 0800 761 6158. E para limpar, olha só que dificuldade. É o papel, toalha e pronto. O cara que é preguiçoso, assim, mora sozinho como o Serginho, né? Aí só passa o papel, toalha e deu. Aí a tapioca. Agora falei certo, antes eu falei panqueca, mas faz panqueca também. Aí a tapioca sendo preparada com a bananinha. Inclusive tem uma panquequeira, né? Sim, tem também. Específica para tem panqueca. também. É isso aí, olha só. Olha a dificuldade para limpar a panela. Aí, maravilha. Aí tá todo o conjunto. Pode ligar agora. Devolvem a ligação e você vai ter aquele desconto especial por ser um dos primeiros a ligar. Serginho, para te liberar aí, o Vitor está aqui no estúdio. Não sei se vai dar o Ney Franco aqui, só me confirma. Teremos o Ney Franco? Teremos o Ney Franco. Então deixa eu liberar o Serginho, que vai ser bem substituído por um dos bons técnicos do Brasil. É verdade. Serginho, você acha que o Grêmio tem chance? Qual o percentual do Grêmio e qual o percentual do Palmeiras? Percentual de Grêmio e Palmeiras, acho que é 50% para cada um aí numa final. Não é ficar em cima do muro, mas tudo pode acontecer. Vai depender do que vem para frente aí. E com relação a esse jogo eu gostaria que o Grêmio tivesse chance ainda do G4, né? Eu acho que o São Paulo tá mal também, né? Então tem que ver como é que vai se desenrolar a partida. Mas eu acho que o Grêmio tem que estar focado já no jogo contra o Palmeiras, né? E tem que entrar, tem que usar o jogo contra o São Paulo para poder se preparar para o Palmeiras. Isso não significa entrar sem vontade contra o Palmeiras, né? Ou entrar se preservando, não. Tem que conseguir, porque o número de vitórias, se conseguir bons resultados nessas últimas 3 partidas, isso vai elevar o Grêmio está precisando recuperar o seu estado anímico, né, que estava muito para baixo. Então até para poder recuperar daqui a pouco Paulo Miranda, poder recuperar David Braz. Isso aí. Rodrigues, esses caras vão ter que poder se recuperar. Tem esses 2 ou 3 jogos aí para poder fazerem grandes partidas para poder se recuperar. Na verdade, 2 partidas, porque a última contra o Bragantino é há 3 dias do jogo, né? Se já há dificuldades, aí pode perder alguém, então sabe como é que é. Valeu, Serginho, um grande abraço. Forte abraço, um grande abraço. Vai pular? Vocês aí, vou ficar assistindo aqui. Um grande abração. Então, até a próxima. Agora não dá nem para brincar se vai pular carnaval, não tem. Pode pular em casa, bota a marchinha de carnaval no Não tem essa. As sextas-feiras antigas, eu tava brincando aqui. Pessoal... Sexta-feira antiga era o melhor programa de carnaval. Se preparando pro gondoleiro, pro tristezense, né? O verde e branco, aquelas coisas todas. Eu transmitia o verde e branco, transmiti vários. Uma maravilha, né? O carnaval era verde e branco. Era bom. Eu, João Bosco Vaz, Fernando Vieira, falecido Fernando Vieira. Quanta gente boa morreu, né? Já voltamos.
8h13, hora de você pensar na vida, em organizar as suas finanças, tudo. Fornari, está pensando em abrir a sua empresa, empreender, ser a sua própria fonte de renda? Conheça a Fornari. A Fornari te dá todas as informações necessárias e encaminhamentos para transformar seu sonho em realidade. Fornari é um escritório de contabilidade instalado no Menino Deus desde 1980 em sede própria, fixa e permanente, dando suporte tanto a empresas como a pessoas físicas e ainda na contratação dos seus empregados domésticos. Fornari atua em todas as áreas da contabilidade e também com assessoria jurídica, com todo o suporte que possa ser necessário para sanar todas as dúvidas e atender todas as suas necessidades. Os clientes da Fornari encontram a responsabilidade de quem trabalha há longos anos no ramo, sem nunca se descuidar ou gerar insegurança em todos os serviços prestados. Fornari, ligue 3228-9388. Alhopan, porque quem entende de churrasco é o gaúcho. Alhopan, trocamos aí? Vai pro Alhopan. Alhopan é tradicional pão de alho do Rio Grande. 11 anos de mercado. O melhor sabor, alho natural, requeijão de primeira, queijo parmesão. Alhopan, peça. Se no lugar onde você compra o seu pão de alho não tiver Alhopan, não leve. Procure outro estabelecimento e diga pro dono, ó, se não comprar, não venham mais aqui. 3557-5376. Passou no vestibular? Passou no vestibular? Cambiamos? Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo e de qualidade para morar? Procure a Central de Imóveis. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveis.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. 8h14:30, 26 graus é a temperatura. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. O consórcio imobiliário da Ademilar é certeza de bom negócio, porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. Com esse crédito, você pode comprar, reformar, construir, quitar financiamento e até planejar seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Ademilar, fala com o Adriano Scalona, o rei do consórcio lá na Ademilar, inclusive premiado como o maior destaque em venda de consórcios no Brasil, dentro do processo aí da Ademicon, que é a nova marca que está chegando aí para congregar todas as marcas do grupo. Ney Franco, ça va bien? Tudo bem, Luiz Carlos? Prazer falar com você. Prazer é todo meu. Agora sim, aí está o Ney Franco plugado. Tudo bem, Ney Franco? Sempre é uma satisfação. É um dos caras mais finos e idôneos. Eu nunca vi falar uma vírgula do Ney Franco em todos esses anos, 36 que trabalho com o futebol, viu, senhor Vitor Saideles, conselheiro do Internacional que está aqui conosco, e o colega Maurício Freitas. Agora, eu quero te perguntar, Ney Franco, já que temos pouco tempo e a queima-roupa, uma pergunta bem light para a gente começar. Quem será o campeão brasileiro? Um você já treinou, que é o Flamengo, e outro ainda não treinou, que é o Internacional, porque o Atlético me parece que corre muito longe, né? Cara, eu acho que a briga está aí entre o Inter e o Flamengo mesmo, né? Logicamente, com o Inter com a pequena vantagem, faltando 3 rodadas, está com pontuação na frente. Mas acho que nós vamos ter fortes emoções nessas 3 últimas rodadas, tanto para definir lá em cima
né, o campeão, como lá embaixo também as equipes que estão, né, em zona de rebaixamento, né? E eu vou ficar de longe assistindo tudo, né? E que vença aí o melhor, né, para o futebol brasileiro, né? Assim, em termos de torcida, né, gostaria muito de ver o Inter campeão, principalmente por causa do Abel, que é um treinador que eu admiro muito, né? E acho que está precisando desse título, né? Porque o histórico que ele tem dentro do futebol brasileiro e o que ele passou aí nos 2 últimos anos, né? Eu acho que o título estaria muito em boas mãos, principalmente por causa do treinador Abel. Mas, logicamente, que a gente está falando de 2 grandes instituições, né, que é o Internacional e o Flamengo. Você chegou a treinar o Rogério Ceni? Trabalhei em 2012, né? A gente foi campeão da Sul-Americana em 2012 pelo São Paulo, né? Trabalhei 1 ano no São Paulo, de 2012, né? A gente disputou um campeonato brasileiro junto, uma Sul-Americana e uma Copa Libertadores. Não, até teve um quiprocó entre vocês lá, né? Uma coisinha pequena, normal entre treinador e jogador, mas tudo foi resolvido. Isso foi inclusive até antes do título, né? Mas depois a gente coroou o trabalho aí com o título da Sul-Americana. Quem é o melhor? O Flamengo, aliás, quem é o melhor é o Flamengo no elenco. O Flamengo é muito melhor que o Internacional e tem favoritismo até por jogar em casa contra o Colorado? Ou você vê no Abel esse potencial superior por ter mais tempo de estrada em relação ao Rogério Ceni? Não, eu vejo os 2 elencos equilibrados, né? Tanto que nessa competição de pontos corridos, né? Isso faz uma diferença enorme, né? Então eu acho que dos 2 lados, as 2 equipes estão muito bem preparadas, estão bem armadas, né? Tecnicamente o Flamengo tem alguns jogadores que são pontos de desequilíbrio, mas do lado internacional eu vejo uma equipe com muita força física, né? Hoje é raro você ter um sistema do meio de campo com jogadores com força, como Edenilson, que bate e volta, né? O próprio Patrick, que dá a opção ao treinador de jogar nesse corredor do lado esquerdo, um pouquinho mais atrás, chegando na frente, né? Então eu acho aí que, aliás, além do Inter e do Flamengo, ou se o Atlético Mineiro tiver a competência para chegar também, eu vejo essas 3 equipes aí que fizeram um campeonato brasileiro com mais consistência. Logicamente que todas as 3 oscilaram, em alguns momentos tiveram a queda de rendimento. 2 equipes também que teve mudança no comando técnico, né? O Flamengo começou com o treinador, o próprio Internacional também teve a troca, né? O Inter por opção do treinador de sair e o Flamengo por opção de trocar o treinador, né? Mas aí o Flamengo lutando pelo bicampeonato, né? E do lado do Internacional aí o Rodinei também lutando pelo bicampeonato, né? Um jogador, é interessante esse detalhe, que o Internacional tem um jogador no elenco que pode ser bicampeão brasileiro. Eu falo assim, seguidamente, né? Bom, para a gente encerrar, Ney Franco, até porque o tempo hoje nos atropela aqui, você pagaria 1 milhão para colocar o Rodinei em campo se lhe desse o direito de escolher para jogar contra o Flamengo, ou você acha uma demasia e a comparação com o Heitor ele não fica tão distante assim na qualidade superior? Olha, eu vou falar como treinador. Se eu fosse um treinador do Internacional e fosse consultado, nesse momento eu não fazia conta, né? Mas, logicamente, cada um sabe onde o calo do sapato aperta, né? Então, logicamente que a gente está falando do Internacional, que é um time, né, um clube super respeitado, tem as pessoas nos seus setores de trabalho, cada um com a sua função. Logicamente que é um tema que está sendo discutido internamente e logicamente que o torcedor fica na expectativa de uma decisão sempre favorável para o desempenho, de um bom desempenho da equipe dentro de campo. Para onde vai o Ney Franco em 2021? 2021 nós já estamos, mas estou dizendo para a sequência ou para início da nova temporada. Pois é, eu saí do Cruzeiro, né? A temporada 2020 eu fiz boa parte da temporada com o Goiás, depois saí do Goiás, tive uma pequena passagem pelo Cruzeiro e depois do Cruzeiro eu tive 2 sondagens
Só que eu preferi esperar, né, o campeonato acabar agora, quero esperar esse campeonato brasileiro terminar, né, para que a gente possa ir realmente, né, colocar sem atropelo, escolher uma boa equipe, uma equipe estruturada para a gente desenvolver um trabalho, né, mais consistente agora em 2021. Ney, eu disse que era a última, acabou sendo a penúltima, depois fiz mais uma e tal. Agora sim a derradeira. Você, na pele do Renato, se pudesse escolher, trocaria o Grêmio pelo Atlético Mineiro, porque tem a fadiga dos metais depois de 5 anos, aquela história, ou não? Olha, eu acho que o Renato ele está em casa, né, aí no Grêmio, né, e conhece toda a estrutura do clube, é super respeitado, né, está num ambiente que ele conhece muito bem. A não ser que ele esteja com muito desgaste, né, dentro do clube, mas é difícil a gente ficar dando sugestão, né, mas eu me coloco na cadeira dele. Eu aproveitaria ao máximo essa estrutura do Grêmio aí, né, porque, na realidade, o Renato não precisa de mais dinheiro, né? O Renato já está resolvido economicamente. Eu acho que no Grêmio automaticamente, hoje, quando se fala até em termos de seleção brasileira, num futuro, né? Logicamente que a gente não está falando de saída do Tite, o Neymar, o Renato, por esse trabalho aí à frente do Grêmio, ele passa a ser aí realmente um treinador com potencial para ser treinador de seleção brasileira. Um abração, Ney. Obrigado pela disponibilidade do seu tempo, sempre precioso, que engrandece o nosso programa aqui. Abraço, Luiz. Prazer falar com vocês aí, com os ouvintes aí do Rio Grande do Sul. Valeu, Ney Franco. Ficou uma pergunta agora, vamos nós aqui duelar aqui, Vitor Saibel. Não tenho que duelar. É o seguinte, ó, o Abel... É uma situação complicada. O Abel deu a Taça Mundial FIFA, o Abel deu a primeira Libertadores, que era necessário. O Abel também tem um outro feito, Grenal do Século, comemora hoje. Lembra o Grenal do Século? Ganhou em cima do Minelli, aliás, tinha que fazer um programa só sobre o Grenal do Século. É hoje, Grenal do Século. Então, o Abel falta, quando o Abel botar esse tetracampeonato agora, no armário, ali essa taça do Brasileirão, tem que fazer já assim para o Abel uma enorme estátua. Que ele já vai ser o maior treinador do Internacional em quantidade de jogos, né? E vai ser o maior conquistador também para a equipe do Internacional. Então o Abel ele tem toda a consideração, todo o respeito. Ele é um grande treinador, ele sabe o que está fazendo, é uma pessoa que quem mais priva, e tu priva muito com ele. Dizem que é uma pessoa boníssima, uma pessoa, um ser humano excepcional. Então o Abel merece todos os carinhos e todas as vitórias e todo o sucesso para ele. E eu querendo isso para ele, eu também, como torcedor, vou estar colhendo um pouquinho dessa vitória para ele. Agora é o seguinte, sem pipocar, né? Acho que o Abel vai ficar só até o final do Brasileirão, né? Acho que isso aí já está acertado, né? E é importante sim que o Internacional produza novos modelos, né, novas mecânicas, novas formas de jogar. No Internacional, no último período, a gente teve alguma coisa de Diego Aguirre. Aliás, Diego Aguirre foi jogador do Abel, que foi colocado no Grenal do Século. Estrategicamente, né? Para atrapalhar o Grêmio. Fez uma correria danada. Exatamente. Diego Aguirre. Era um gringo louco dentro de campo. E o Tchatcho Kudê, para mim, um grande treinador também, né, que deixou sua marca no Internacional, deixou sua mecânica no Internacional, deixou o Internacional com pontuação suficiente para o Abel complementar esse tetra. Já voltamos. Não vai dar
8h28. Você acha então que o Abel pede demissão depois do Tetra ou perdendo, ficando em vice e tal, pede demissão também? Não é pedir demissão, Terminou né? o contrato dele. Termina o contrato dele. E o Inter não vai querer renovar? Termina um ciclo do Abel. Eu acho que aí é que está. O que foi colocado pela direção que foi vitoriosa, inclusive pela outra chapa, a chapa do Aquino, né? Ambas, as duas chapas disseram para a torcida, nós temos que mudar o futebol do Internacional. E mudar o futebol do Internacional é trazer elementos novos. Mas não melhorou depois do moderno Cudê com o antigo? Moderno Abel? Cudê e antigo Abel deu liga. E nós vamos ter esse tetra aí, apesar de eu ser um pouquinho pessimista. Vamos, tu disse que não, já tinha jogado a já toalha. era. Ué? Decide aí, Denis. Mas eu sou torcedor, né? Não, Ué. até a segunda. Vitória.